Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, um abraço carinhoso do seu grande amigo José Wellington Vieira da Costa, mas como eu digo, sempre pode me chamar de Wellington Costa. Bem, hoje nós estamos gravando, né, algumas pessoas me pediram sobre esse assunto de falar de depressão, né, que é um assunto realmente bastante delicado. Hoje meu microfone tá danado pra cá aqui, não sei o que tá acontecendo com ele aqui hoje. Ele tá danado hoje, ele não tá querendo ficar no lugar certo, tá? Ele tá revoltado comigo. É verdade, né? Bem, como eu disse, hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante delicado, o assunto depressão, que hoje é um assunto, muita gente sofre de depressão, né? E algumas pessoas me pediram, vem me pedindo para falar desse assunto, e eu sempre falando, no momento certo, na hora certa eu falo desse assunto, que é um assunto muito delicado, tal, né? Mas um assunto que precisa ser desbravado sim, porque é um assunto que as pessoas sofrem muito disso, tal. Dizendo para vocês, lembrando para vocês que depressão, algumas pessoas pensam que é uma doença nova. Não, depressão não é uma doença nova. Depressão é uma doença que no passado chamava-se de melancolia, né? E é doença nova no sentido assim, do nome depressão, e a partir de 1995, foi a partir daí que a medicina entendeu que uma pessoa realmente com depressão seria uma pessoa que estaria uma pessoa doente. Essa pessoa precisaria de um tratamento, precisaria de um afastamento muitas vezes do serviço para realmente resolver o problema de saúde. Então foi a partir de 1995 que a medicina realmente passou a aceitar ou entender que a depressão realmente é uma doença, tal, né? Porque até então não era tratado como doença, né? Era apenas uma tristeza, uma melancolia, tal, né? Então a palavra depressão, né? Ela chamava-se melancolia, né? Melancolia, né? Antes, né? E hoje é conhecida como depressão. Depressão porque a palavra, ela significa deprimir, né? Deprimir, você está realmente deprimido, como se algo estivesse te apertando para baixo, né? Te apertando para baixo. Isso ocorre muito pelo seguinte, né? Porque, naturalmente, quando nós ficamos angustiados, melancólico, entristecido, raivoso por alguma coisa, a nossa mente ela começa a travar. Nós temos na cabeça chamado o gânglio hipotálamo, né, que domina o sistema linfático, o hipotálamo fica nessa região da cabeça, a hipófise que fica na região que é dominada pelo hipotálamo, a hipófise domina a tireoide que fica aqui e a tireoide domina o restante do sistema linfático. E quando nós ficamos realmente angustiados por alguma coisa, o sangue que passa pela veia que vem aqui pelo, né, do nosso coração, que sobe e sobe aqui pela nuca, que jorra sangue para a veia e oxigênio, diminui essa quantidade desse fluxo, porque você ficou um pouco tenso, você diminui um pouco a quantidade desse fluxo de oxigênio, então logo você vai ter dor de cabeça ou, no caso, angústia, ânsia de vômito, raciocínio ruim, você não consegue raciocinar devidamente bem, normalmente vai ficar com o sistema nervoso atacado, até porque quando você realmente perturba a sua mente, como eu disse, você perturba o hipotálamo, você perturba a hipófise, você perturba a glândula pineal, que é a responsável pelo sono. A partir do momento que você dorme menos, você já passa a ter problemas seríssimos, tal, não é verdade? Então, a depressão, ela nasce realmente de alguma coisa, né? Ou seja, o que seria a depressão? Se você realmente quer chegar à causa da sua depressão, primeiro você tem que encontrar, saber o sintoma. Qual o sintoma? É dor de cabeça? O coração não está pulsando bem? É dor de barriga? É dor no estômago? Primeiro você encontra os sintomas, ou sintoma, né? Segundo, você vai procurar a causa do seu problema. O que seria a causa, né? Então, vou contar aqui uma historinha de uma pessoa aqui, tal, para realmente a gente desbravar melhor isso, depois chegar melhor esse assunto falando da historinha. Eu até já falei dessa história aqui em outra oportunidade, mas em outra ocasião, em outro assunto, tal, né? Então, eu conheci uma pessoa que eu sabia que ela estava 3 semanas afastada do serviço, né, sem trabalhar, médico dando atestado, médico dando remédio, fazendo exame, não chegava à conclusão a causa do problema dela, né? Qual era o sintoma que ela sentia?
dores de cabeça, dores de cabeça. Isso era o sintoma. Porém, os médicos não conseguiam chegar à causa do problema, por isso que não conseguia resolver o problema, né? E nesse caso, normalmente, exames, não corresponde. Entendeu? Por isso que muitas vezes um caso desse tem que ser tratado com psicólogo ou com psiquiatra. E não através de exames, porque através de exames, os exames vai ser bom assim, né? Por eliminatórias. Bom, você não tem colesterol alto, sua pressão tá boa, você não tem, seu triglicérido tá bom, você não tem diabetes, tal, enfim. Nos exames você é perfeito. Então, logo, o seu problema é depressão. Você está deprimido por alguma coisa, você está melancólico por alguma coisa. Que coisa é essa? Opa, aí é pela causa que nós vamos encontrar. Então vamos galgar, vamos ser um cão farejador, vamos ser um detetive agora de procurar o problema, que seria a causa. Qual é o problema que te aflige? O que é que levou você a isso? Por que você chegou a essa dor de cabeça? No caso da minha amiga, era dor de cabeça. Podia ser outra coisa, né? Então vamos falar em cima disso, certo? Por que você chegou a essa dor de cabeça? Por que não consegue sanar a sua dor de cabeça? Qual é a causa da sua dor de cabeça? Então aí nós temos que ser um detetive ou um cão farejador, como queira a palavra, para encontrar a causa desse problema. Enquanto nós não encontrarmos a causa do problema, remendo, é enxugar gelo, porque nós estamos atirando no escuro. Então, falando dessa minha amiga, né, que eu estou tendo ela como base, né, não vou falar o nome, claro, não vem o caso aqui, né, não vou ficar propagando o nome dos outros, né, somente no caso de doença e tal, né. Então, e aí, depois de 3 semanas, ela com essa angústia aí, estava com dor de cabeça e nada resolvia. Uma sexta-feira, ela me ligou, marcando para vir ao sábado no meu salão a fazer uma hidratação no cabelo e uma escova no cabelo. Ok. E aí eu perguntei para ela, né? E aí, já sanou a sua dor de cabeça? E ela falou, não. Ainda não, os médicos não chegaram a uma conclusão ainda. E eu disse para ela, você não gostaria de vir aqui no final do meu expediente, lá pelas 7h30 da noite, para que eu possa fazer uma massagem no seu crânio e quem sabe eu tire sua dor de cabeça, pelo menos por algumas horas ou por alguns dias, né? Porque isso também seria paliativo também, né? Não seria realmente ainda a solução para o problema, claro, né? É um remédio natural, mas também, até então, seria também paliativo, um remendo, né? Porque, naturalmente, se não resolver pela causa, não encontrar a solução do problema, a dor de cabeça volta, né? Bom, vamos lá. E aí, eu lavei o cabelo, ela falou que vinha assim, eu lavei o cabelo dela, tirei o excesso d'água para não ficar escorrendo a água, passei bastante creme para ficar bastante liso, para fazer a massagem, né? Peguei esses 2 dedão aqui, que eu já disse outra ocasião que eu ainda vou fazer essa demonstração aqui, só que eu preciso de alguém fazer essa demonstração como você tirar essa dor de cabeça, né? Os 2 dedão, pega na nuca ali, tal, e vai subindo, massageando, tal, que é para abrir o fluxo do oxigênio para o cérebro, para que você realmente possa respirar normalmente e a dor de cabeça desaparecer, pelo menos por algumas horas ou por alguns dias. E aí fiz essa massagem e tal, quando eu vi que ela deu uma certa relaxada, eu disse para ela, o seu problema não é físico, nem mental, nem espiritual. Nem médico, nem psicólogo, nem eu vamos resolver o seu problema. Se você realmente quiser resolver o seu problema, você mesmo vai resolver ele. Você tem a solução do seu problema. Você sabe a causa do seu problema. Você não precisa me falar dos seus particulares. Não foi para isso que eu te chamei aqui. Mas você sabe a causa do seu problema. Você está carregando um fardo que não é seu. Isso está te causando angústia. Isso está te deprimindo. Está deixando você depressiva. Ok? Depressão. Então, logo, esse fluxo de oxigênio está diminuindo para o seu cérebro e ele está te causando dor de cabeça. Naturalmente, insônia, outros desequilíbrio maior e outros. E aí o negócio vai pegar para o seu lado. Porque no momento nem Deus curará você. Perdoa essa palavra, mas eu disse isso,
Não é que eu não creio em Deus, não. É porque quando eu sei a causa do meu problema e a solução, como resolver o meu problema, aí já diz respeito a mim. É igual uma pessoa que fuma. Se você quiser fumar, você procure a Deus para te dar sabedoria, para parar de fumar. E não dizer, se Deus quiser, um dia eu paro de fumar, que Deus não mandou ninguém fumar. Ok? Então, quando nós sabemos já a causa do nosso problema e sabemos a solução para o nosso problema, a responsabilidade já cabe a nós e não a terceiros mais. Bom, resumindo. E aí ela chorou bastante, desabafou e tal, e disse realmente o que era. Disse que o irmão dela comprava e não pagava, tomava dinheiro emprestado e não pagava, e se envergonhava ela, e que o irmão dela sugava a mãe dela. E eu disse para ela, em primeiro lugar, minha amiga, você é maldade do seu irmão também. Então o problema do seu irmão é do seu irmão, os seus são seus, da sua mãe é da sua mãe. Cada macaco no seu galho. Resolva os seus, o seu irmão resolverá os deles e sua mãe resolverá os delas. Vamos por parte, entendeu? Eu falei, você é uma pessoa honesta, eu sei que você é uma pessoa honesta, não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Enquanto o seu irmão, o problema é dele. Enquanto a sua mãe, sabe lá Deus se ela não gosta que quem suga alguém paparica. Então talvez ela goste mais dele, entre aspas, do que você. Porque ele paparica, ela diz o que ela quer ouvir e tira dinheiro dela. Você vai lá a cada 15 dias para crucificá-lo. Mãe fala mal do filho, mas não gosta que ninguém fale mal do seu filho. Isso é fato. Portanto, minha linda, larga esse fardo, que esse fardo não é teu, e pronto, resolverá o teu problema. Bem, resumindo, no sábado ela voltou, não estava mais com dor de cabeça, pediu para me fazer outra massagem e eu fiz, né, essa massagem, né, e ela, na segunda-feira, voltou a trabalhar. E as amigas dela perguntaram, e aí, resolveu o seu problema? Ela falou, resolvi. Qual foi o médico? Não foi médico não, foi meu cabeleireiro. Ué, seu cabeleireiro é médico? Ela falou, não, é porque ele fez uns cursos aí e tal, e não quis falar, né, do assunto, com toda razão, não caberia a ninguém. Já tinha falado demais, já tinha falado pra mim, né, que certos assuntos é particular da pessoa, né. E tudo bem. Então, você entendeu o que eu quis dizer? A causa do problema dessa pessoa, qual era? Raiva, ódio, querendo digerir uma coisa que não pertencia a ela, querendo resolver um problema que não diz respeito a essa pessoa, não era da alçada dela, entendeu? Então a causa era a raiva e o ódio que ela estava guardando dentro de si. O sintoma, o que era? A dor de cabeça. A causa, o que era? Era raiva, ódio. Como ela conseguiu me ouvir e entender, foi realmente, usou a sua inteligência, entendeu que eu estava com a razão, que ela realmente estava carregando um fardo desnecessariamente, entendeu tudo isso, digeriu tudo isso, acabou a doença. Ou seja, sintoma, dor de cabeça, causa, raiva e ódio de uma coisa que não pertencia a ela, carregando um fardo que não pertencia a ela, né? Como resolvemos o problema? Largando o fardo. Nem todo problema é fácil de resolver assim, porque se você pegar um outro paciente com esse mesmo problema, igualzinho, pode ser mais difícil resolver esse problema, porque essa outra pessoa podia travar dentro de si, que ia continuar realmente ignorando que o irmão estava errado, que a mãe estava errada, que o irmão estava errado. Como ela entendeu que realmente estava se metendo numa coisa que não era dela, largou o fardo e acabou. Então, essa foi a solução para como resolver o problema dela. Você entendeu um pouco depressão? Está entendendo um pouco? Então, hoje o assunto é depressão. Hoje nós estamos refletindo, fazendo uma reflexão sobre depressão. Sobre depressão, tá bom? Então, esse foi o segundo tema, né, que eu já falei um outro tal, né? Mas eu vou considerar esse o A. Eu vou considerar esse o A porque eu escrevi daqui para frente. A e B daqui para frente. Esse é o A, depois vem o B, tá bom? Vamos deixar o outro lá como 0,A, né?
que o outro foi apenas eu fiz comentários, né? Então vamos deixar outro como comentário. Então o A vai ser isso aqui, reflexão sobre reflexão, nós estamos fazendo uma reflexão, A sobre depressão. Então se você quiser procurar porque se você falar para o seu amigo, eu gostei da A, eu gostei da B, então você vai indicar para o seu amigo A, o AB, o AC, né? Então essa vamos ficar com A. A outra foi um comentário que eu fiz, o primeiro, tal, né? Então agora nós vamos para B, né? Mas primeiro eu vou desligar isso aqui, vamos, porque a outra é outro tema, não é verdade? Eu fico por aqui com essa reflexão. Se você gostou, dá um like. Se você gostou, passe para os seus amigos, que você vai ajudar o seu amigo ou sua amiga, tá bom? Um beijo carinhoso. Tchau, tchau.